Gente, tudo bem? Tô aqui mais um dia para compartilhar algumas experiências que eu tive e eu sempre falo, se eu puder facilitar o caminho de alguém, já valeu a pena gravar esse vídeo, tá? Então, como o tema desse vídeo fala sobre a crise, né, ou as crises de quem nasceu, né, no contexto já cristão, que é o meu caso. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, já estavam, né, na casa do Senhor, graças a Deus, e eu sou muito grata por isso, tá, gente? Deixa eu deixar isso bem claro. Eu sou muito agradecida a Deus por ter crescido, por ter aprendido os princípios dentro da casa do Senhor. Então, alguém que talvez não teve essa oportunidade de falar, ai, tá sendo ingrata. Não, de maneira nenhuma. Mas eu queria compartilhar, por exemplo, com alguém talvez que também, como eu, cresceu dentro da igreja e enfrentou. Obviamente, eu vou falar hoje especificamente quanto à salvação, né? Quanto às crises espirituais que eu tive. Mas acho que depois eu vou fazer um vídeo só sobre como ser filha de pastor, né? Que ser filha de pastor também gerou algumas crises, né? E aí quem é, né, também vai entender. Bom, gente, na verdade, quando eu sou de uma época, né, eu até lembrei desse hino, não sei se vocês lembram, que era da Aline Barros. A Aline Barros era, né, tava estourando na minha época, né? E era assim: Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver. Então, e eu achava assim, olha, todo mundo falava, ó, Jesus muda a vida da gente, Jesus transforma a vida da gente. E eu achava que isso, tipo assim, era uma vez Jesus, né, transformava a sua vida e pronto. Só que aquilo não acontecia comigo, né? Então, por exemplo, eu tive uma crise que eu falava, gente, esse negócio de ser crente não é comigo, porque comigo, obviamente que era coisa que eu não verbalizava, tá, gente? Era coisa que estava dentro da minha mente e eu não encontrava ninguém para falar sobre isso, que eu falei, ai, você acha que eu vou falar isso? Porque eu sempre, desde muito pequena, sempre fui muito envolvida nos ministérios da igreja, né? Sempre gostei de servir. Então, quando começou essas dúvidas dentro de mim, falei, não posso compartilhar isso, porque eu já era líder, eu já tinha alguns cargos, né? Então, você acha que se eu falar que eu penso isso? Mas, com o tempo, eu descobri que muita gente pensa isso. Então, eu queria compartilhar com vocês o texto em Filipenses. Filipenses, a carta dos Filipenses, capítulo 2, que eu amo esse capítulo, ele é maravilhoso, mas no versículo 12 e 13, vai dizer assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Esse versículo ele vai dizer, ó, eu sei que vocês sempre obedeceram, tal, e a gente cresce obedecendo ali ao Senhor, entendendo que tem bênção, que é maravilhoso servir ao Senhor. Tudo isso, gente, eu tinha essa noção, que era muito bom, que era a melhor escolha, eu nunca tive dúvidas que era a melhor escolha, mas eu achava que o problema era comigo, entendeu? Eu achava que eu não servia para fazer aquilo, porque eu achava, se Deus transformou e comigo não deu certo, eu sou ruim demais, eu sou podre demais, que nem eu achava que eu era uma exceção, entendeu? E por muito tempo isso não era, mas infelizmente nessa época eu não li a Bíblia diariamente, infelizmente. Eu não tinha esse hábito de ler a Bíblia para mim. Eu lia muito a Bíblia para ministrar louvor, ministrar palavra. Infelizmente, gente, não tenho orgulho disso, mas é a real. Então eu não tinha essa... Então eu orava, já tinha uma vida de oração, também não era constante, né? Eu tinha muita inconstância na minha vida. Então quando a gente só ora e não lê a Bíblia, a gente não tem fundamento, sabe? Tanto que a gente tem que, até nas nossas orações, orar a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? O que está na palavra de Deus. Então você tem que orar literalmente a Bíblia. E aqui Paulo vai dizer que vocês precisam operar a vossa salvação com temor e tremor. Operar aí vem, mais ou menos, ele quer dizer desenvolver.
Então, quando nós conhecemos a Cristo, o plano da salvação, que Ele nos amou, que Jesus se entregou por nós, a gente realmente recebe aquela alegria da salvação, a gente sente, né, libertação em muitas áreas, que o Senhor perdoou os nossos pecados, etc. Mas não para aí, né? Jesus só começou uma boa obra e Ele precisa completar. A gente precisa aprender a desenvolver a nossa salvação, né? É uma coisa tão simples, mas é uma verdade real. E o versículo 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, quer dizer, em vocês, ele opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, às vezes você tem dentro do seu coração um querer, eu quero ser mais santo, eu quero fazer, sabe, eu quero conhecer mais a Deus, eu sei que tem uma vida mais profunda. Querido, se esse querer está em você, eu só queria te avisar que já é Deus operando. Porque nós seres humanos, nós temos um coração caído, a nossa natureza é uma natureza caída, que a gente só quer para o nosso egoísmo, para o nosso ego, para a inclinação para as coisas da carne, para as coisas desse mundo. Se você já está querendo, dê glória a Deus, fique feliz. Se há um querer de melhorar, de romper, sabe? Já é Deus. Amém? Esse querer foi Deus operando dentro de você, foi Ele que pôs, porque naturalmente nós jamais, se não fosse a ação do Espírito Santo em nós, para nos convencer, jamais a gente ia querer. Então opere, desenvolva a salvação, não para no dia que você fez a sua declaração pública diante dos homens, aceitou a Cristo num apelo, não para aí, começa aí. Ju, mas Deus não perdoou todos os meus pecados. Deus já perdoou todos os seus pecados. Mas você tem consciência de todos os seus pecados? Põe aí, Amanda, que é a que edita, põe uns pontos de interrogação. Não, porque conforme eu conheço a Deus, conheço a santidade de Deus, eu faço igual Isaías. Eu vejo que eu sou Isaías já era profeta, gente. Mas quando ele viu o Senhor, ele falou, eu sou um homem de lábios impuros. Ele começou a ver as suas mazelas. E é assim na vida cristã. Conforme eu vou conhecendo a Deus, eu vou olhando para Deus e vou vendo quanto Ele é santo. Eu vou tendo consciência dos meus pecados. E aí sim, quando eu vou caminhando, entendendo os meus pecados, tendo consciência, e aí Deus vai gerando mais arrependimento. E já está perdoado, mas eu preciso acessar esse lugar, né? Eu preciso acessar esse lugar. Porque... E uma vez eu perguntei, acho que eu até falei em outro vídeo isso, uma vez eu perguntei para Deus, falei, Deus, mas por que então o Senhor não faz de uma vez? Por que o Senhor já não, o dia que a gente já não mostra todos os nossos pecados, nossa iniquidade, nossas impiedades, nosso tudo? Aí o Espírito Santo falou assim, que é algo tão pesado, e realmente é, que se Ele trouxesse à tona, falou para mim, tudo de uma vez, facilmente nós enlouqueceríamos, se nós víssemos realmente a nossa perspectiva de como nós somos. Como Deus é bom, né, gente? Como Deus é bom. Você pode dizer aí, Deus é bom? Porque Ele nos ensina a operar, a desenvolver a nossa salvação. Obviamente, é Ele operando o querer. Ele põe um querer em nós. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei na minha caminhada, Deus operou em mim o querer parar, falar tanto. Eu falava muito mal das pessoas, eu fofocava, sabe? Eu falava uma falsa... como fala? Honestidade, uma falsa honestidade. A pessoa perguntava assim, o que você achou? Eu achei horroroso. Mas na verdade, isso é muita arrogância, né? A gente sempre tem que tentar olhar o lado bom da pessoa, elogiar, né? Porque até quando Jesus foi corrigir as igrejas, ele disse, eu tenho visto algo bom, você tem feito isso, 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 e você precisa corrigir isso. Então, e foi uma época assim que Deus tratou muito comigo, mas isso foi Ele que pôs esse querer. Eu lembro que eu brigava muito com as minhas irmãs, né? Eu era adolescente, e aí Jesus pôs o querer em mim de parar de brigar, de viver mais em harmonia. Ele pôs o querer e o efetuar, e Ele me ajudou a realizar, e Ele realizou, né? Através do fruto do Espírito eu consegui ter mais longanimidade, benignidade, etc e tal. Gente, tá ficando enorme já esse vídeo, mas eu queria dizer isso, você que já tem... Talvez você está dentro da igreja, você está com as suas crises, fala, Ju, isso não serve para mim, eu já tentei. É porque ainda você não conhece a palavra de Deus em profundidade. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa viver e entender que você vai desenvolver a salvação. Jesus vai colocando o querer dele dentro de você. E tudo é tudo pela graça dele. E a graça dele vai nos ajudando
a realizar. Então não desista, não desanima. Talvez você esteja desanimado de algum ministério. Ah, Ju, isso não é para mim. Não dá. Gente, é normal. É muito desafiador mesmo. Mas continue o quê? O que você precisa estar? Orando, em comunhão com Jesus, lendo a palavra dele, buscando viver essa vida no Espírito. Amém? E aí, com certeza, você vai desenvolver com temor, com tremor, a sua salvação. Então, não pare, não desanime, tá? Tá tudo bem. Todo mundo já passou por isso, quem já está um pouco mais maduro, mas tem coisas ainda em mim que eu olho, Deus, isso não é para mim. Aí Jesus me lembra disso. Não, eu tenho que desenvolver, né? E se você tem se achegado a Deus, você tem visto muito as suas misérias, quanto você é egoísta, o quanto você é mau, o quanto você é impuro, o quanto você é sujo, não se afaste de Deus por causa disso, de maneira nenhuma, mas se renda ainda mais, fala, Deus, aí que o Senhor é mais lindo mesmo, querer me perdoar, por ficar comigo nessas minhas misérias. Amém, gente? E toda crise que você tiver, eu já tive muitas, eu vou contando algumas minhas aqui pelo caminho, mas toda vez que você estiver em crise, fica em Jesus, fica aí com Jesus, que Ele é o melhor solucionador de crise. Ele vai trazendo luz e vai te encaminhando, dirigindo. Você fala assim, nossa Deus, obrigado por ter ficado comigo. Amém? Vamos orar. Abba, Pai, eu te dou graças nesse dia. Senhor, eu me lembro, Senhor, naquele tempo em que eu vivia em ignorância da sua palavra. Eu achava, Senhor, que eu era muito ruim, que não tinha dado certo comigo esse negócio de salvação, que eu não havia sido transformada. Mas é porque apenas, Senhor, eu não tinha o conhecimento da sua palavra e hoje eu tenho. E hoje eu sei que é de glória em glória, é um processo, Senhor, que o Senhor vai fazendo de conversão em nós. Senhor, então em nome de Jesus eu queria orar com essa pessoa que talvez também esteja em crise, achando que ela não serve para ser crente, achando que não deu certo com ela, Senhor, mas que na verdade é só uma caminhada, que o Senhor não nos chamou. A salvação não é o ponto de chegada, mas é a largada de uma carreira, de um caminho que o Senhor nos propôs. Senhor, que as mentiras do diabo, Senhor, caia por terra, os enganos, e a sua verdade brilhe para a glória do seu nome. Levante essa pessoa, renove ela, e ela vai continuar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Fique firmes, continue. Ju, não estou entendendo. Ju, é pecado ter dúvidas? De maneira nenhuma. Talvez, Deus, o Senhor tem certeza que esse ministério é para mim, esse chamado para mim? Ter dúvidas é natural, é do ser humano, a gente não pode duvidar, amém? Então tenha as dúvidas que tiver, apenas não duvide do maior amor que já existiu nessa terra, amém? Deus abençoe você e eu volto no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre promessas de Deus cumpridas, não perca, tá? Deus abençoe.